Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na tua casa, né? Pela misericórdia dEle que se renovou sobre nós, trazendo saúde, trazendo oportunidades da gente acertar, trazendo o perdão que nós precisamos, né? Sobre os nossos erros. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Nós estamos aqui, né? Falando na Casa de Bênção, sempre falando sobre uma virtude, né, do Espírito Santo. E esse mês nós estamos falando sobre o domínio que é próprio do Espírito. Não é o nosso domínio, é o domínio do Espírito Santo nas nossas vidas, que é próprio do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele faz tantas coisas por nós, né? Nos dá tantas coisas, e até mesmo o que ele nos pede para fazer tem a participação dele. Ele participa nos dando e ele participa nos ajudando a fazer as coisas que ele nos pede para fazer. Porque ele coloca em nós o Espírito Santo dele para que nós consigamos fazer aquilo que ele nos pede para fazer, né? E o Espírito Santo dele nos ajuda, nos aconselha, nos sinaliza de que forma tem que ser feito para a gente não errar. Para a gente fazer certinho aquilo que ele pediu. E a gente só não erra por conta da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a gente ia fazer sempre tudo errado, né? É o domínio que é próprio do Espírito Santo é que nos capacita a agir da forma correta. E falando com relação ao o domínio próprio, é o Espírito Santo que nos equilibra, que nos ajuda a fazer as coisas certas, né, sem errar. Deus, quando ele nos fez, ele fez o nosso corpo, colocou em nós uma alma, colocou em nós um espírito, e ele uniu o Espírito Santo dele ao nosso espírito. Isso está escrito em Romanos 8,16. Queria ler lá com os irmãos, que diz assim, Romanos 8,16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então Deus, ele teve um propósito quando ele fez isso conosco, quando ele uniu o Espírito dele ao nosso. E o propósito era para afirmar que nós somos filhos de Deus, né? Porque quando o meu espírito está unido ao Espírito Santo de Deus, verdadeiramente Deus me vê como sua filha. E eu posso dizer que eu sou filha do Senhor Deus, né? E essa união valida isso, afirma isso, que Deus é meu pai, que eu sou sua filha. Tem uma tradução de Romanos 8,16 que diz que o Espírito de Deus, ele testifica, né? Ele testemunha, ele fala conosco, ele declara para nós, né? Ele declara no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso acontece quando nós agimos igual ao nosso pai, né? Quando nós tomamos as atitudes e exercemos as virtudes que são do Senhor, né? Que são do Espírito Santo de Deus. É igual aos nossos filhos, né? Quando eles fazem coisas parecidas com aquilo que nós fazemos, quando eles são fisicamente parecidos com nós, não tem como negar essa semelhança, né? Não tem como dizer que não é minha filha, que não é seu filho. Senta como você, fala como você, pensa como você às vezes, né? Age como você. E você mesmo identifica, né, aquele parentesco, e as pessoas de fora também. Muitas vezes a pessoa não conhece, mas você vê os dois ali falar, são parentes. É filho, é irmão, porque é muito semelhante, é muito parecido, né? E esse parentesco nós também temos com Deus. Essa filiação nós também temos com Deus. Tem que ser da mesma forma. Não é física, mas as nossas atitudes, né? As nossas ações têm que declarar quem é o nosso Pai. Tem que declarar que nós somos filhos de Deus, né? Isso, a nossa semelhança. Muitas vezes a gente ouve alguém falar, né? Eu vi Deus naquela pessoa. Eu vi Deus ali naquele irmão, naquele homem, naquela mulher. Com certeza não foi pelos traços físicos, né? Não foi pelo modelo do nariz, a roupa da pessoa, nada. Foi pelo que a pessoa fez. Foi a forma que ela agiu, foi o que ela falou, ou foi o que ela não falou, né? Foi do jeito que ela expressou a emoção dela, né? E isso evidenciou
alguma virtude do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente diz que viu Deus naquela pessoa, né? Eu estava pensando, né, como explicar isso? E na minha cabeça veio que é como se Deus tivesse colocado, né, as virtudes dele dentro de uma vacina, né, uma vacina chamada Espírito Santo. Aí veio e injetou isso na nossa alma. E porque nós, né, fomos vacinados, como nós dizemos, né, batizados, né, com o Espírito Santo, a gente também é capaz de agir como o Senhor age, como o nosso Pai agiu, mas não no automático. Porque no mundo a gente toma uma vacina, né, aquilo entra dentro do nosso organismo, reage lá e a gente não vê, a gente não tem controle. Né? A doença vem, não nos atinge porque a vacina combateu. Não tem a nossa interferência. Mas no caso das virtudes do Espírito Santo, elas não acontecem automaticamente. Né? Não é automático que eu vou reagir conforme a vontade do Espírito. Existe a nossa interferência para que o efeito daquela virtude aconteça, para que o efeito daquela virtude seja visto. Se eu não der ouvidos à voz do Espírito, se eu não quiser obedecer, eu não vou ser misericordiosa, bondosa, mansa com ninguém. Né? Se eu quiser agir por mim mesmo, eu não vou executar essas virtudes do Espírito. Mas quando eu ouço, quando eu decido fazer a vontade do Senhor, nós, né, quando nós decidimos, nós somos capazes de fazer grandes coisas, porque o Espírito Santo nos ajuda a fazer essas grandes coisas. E essas coisas vão identificar quem nós somos, vão identificar Deus em nós. E a gente tem a alegria de ouvir, muitas vezes, alguém dizer, né, realmente Deus está na sua vida, Deus é com você. Realmente, né, é como a gente diz nos nossos filhos, tá na cara que é filho do Ricardo. A pessoa vai dizer, tá na cara, né, que é filho de Deus, está agindo como ele, está fazendo como ele, está sendo semelhante a ele, né? Porque isso não é para nós motivo de orgulho, né? Não, é motivo de alegria e de satisfação, de saber que nós estamos realmente sendo como o nosso Pai, né? E toda a honra e glória é para o Senhor, o mérito é dele, porque ele é que nos capacitou a ser daquele jeito. Em Romanos 8,17, eu li o 8,16, né? O 17 diz, e se somos os seus filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Jesus, ele já se sacrificou, ele sofreu por nós, pagou a nossa dívida, e agora ele está aguardando o momento de viver a plenitude da alegria que Deus prometeu para ele, que Deus propôs para ele, se ele cumprisse, né, a parte dele até o fim. Ele é o herdeiro da glória. E nós também temos parte nessa herança, conforme diz o versículo Romanos 8,17. Nós somos co-herdeiros com Cristo, né, com ele. Por isso que o versículo diz que assim como nós vamos participar da glória do Senhor, nós somos herdeiros dessa glória, nós também temos que participar do sofrimento de Cristo, né? Não é nada mais justo, não dá para participar só da glória, o Senhor já sofreu, né? Nós temos que participar também do sofrimento dele. Nós também temos que crucificar a nossa carne, não cedendo aos nossos impulsos, não reagindo às provocações, às nossas emoções erradas. Isso não é fácil, né? Isso é muito complicado, mas também não foi fácil para o Senhor fazer a parte que ele fez. Não foi fácil para Jesus, mas ele conseguiu. Ele venceu. Né? E em João 16:33, ele diz, eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ele disse, né, para nós termos ânimo, mas unidos com ele, né? Nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir realizar as coisas que são necessárias realizar e vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Porque o domínio do Espírito Santo vai resultar em nós, o domínio do Espírito Santo nas nossas vidas, vai resultar para nós a mesma vitória que o Senhor teve na cruz, né? Sobre as ciladas do inimigo, que nós estávamos falando hoje de manhã, antes aqui de manhã, né?
O inimigo coloca ciladas para nos atrapalhar. Mas se nós ficarmos aliados ali com o Espírito Santo de Deus, nós vamos saber o que fazer. Nós vamos vencer as nossas dificuldades, né? Vamos chegar lá no lugar da nossa bênção. Em Lucas 22:49, fala que quando os discípulos viram que Jesus poderia ser preso, eles, né, para defender Jesus ali, para proteger o Senhor, eles já queriam brigar com aquelas pessoas que vieram para prender o Senhor com as espadas. E Pedro se antecipou e reagiu com aquela situação, indo lá e cortando a orelha de um, né? E muitas vezes a gente quer cortar umas orelhas por aí, né? De um, de dois, de três, né? No nosso ímpeto. E Jesus advertiu Pedro por ter agido ali por impulso. E antes de reagir, né, no calor da emoção, o que a gente precisa fazer é parar e pensar, né? Agora, sentada ali, eu estava lendo o versículo onde a Neide leu, e eu dei continuidade e encontrei isso aqui, que eu não tinha visto antes. É em Provérbios 30, versículo 32. Diz: se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Né? Parar e pensar é um conselho bíblico. Né? Eu encontrei esse versículo agora há pouco. Então, em vez de você planejar o mal, ser tolo, para e pensa. Então, antes, né, de você reagir no calor da emoção, segue esse conselho aqui da palavra de Provérbios 30:32. Pare e pense. Pense em quem? Pense em Deus. Né? Pergunta para Ele. Dá para Ele o direito de escolher o que fazer para aquela situação. Né? Entrega isso a Ele. É difícil entregar. É sacrificante. Porque com certeza o Espírito Santo de Deus vai te pedir para fazer algo que você não quer fazer naquela situação. Que a sua carne quer fazer outra coisa. Né? Então é difícil você entregar, porque você vai ouvir para fazer aquilo que é contrário ao que a sua emoção ali, a que aquele impulso está te querendo levar a fazer. Mas isso, muitas vezes o Senhor vai falar para você, né? Dá meia volta, vai embora, não fala nada, engole seco, né? Fala só o necessário, fala só um pouquinho e chegou, é no limite. Muitas vezes você quer falar um montão. Então, isso é você ir à cruz. Obedecer à voz do Senhor é você sacrificar a sua carne, é você crucificar a sua carne, como o Senhor fez na cruz. É participar do sofrimento de Cristo e se achegar a Deus. A atitude de Pedro não apagou aquilo que ele estava sentindo, né? Quando ele viu o que iam fazer com Jesus, deve ter gerado nele uma indignação. E o fato dele ir lá e cortar a orelha não tirou a indignação do coração dele, né? Não resolveu o problema. O sentimento continuava lá, né? Mas o que aconteceu? Geraram outros sentimentos ruins dentro dele. Porque quando nós agimos por nós mesmos, né, a gente não resolve o problema e ainda arruma outros problemas, né? Além dele estar sentindo aquela indignação, aquela revolta, não queria que fizesse aquilo com o mestre, agora ele também provavelmente sentiu o constrangimento por ter sido ali na hora, né, repreendido por Jesus. Por ter sentido vergonha de Jesus ter que consertar algo de errado que ele fez, né? Porque Jesus ali na hora, ele cortou a orelha, mas Jesus pegou a orelha e colocou de novo no lugar, né? Jesus consertou o erro de Pedro. Tipo, eu não estou ajudando, além de não ajudar, eu ainda estou atrapalhando. Né? Isso deve ter trazido para ele constrangimento, vergonha perante os outros, né? E a indignação, o primeiro sentimento, ainda estava lá. Então ele acumulou coisas ruins dentro dele, né? E para aquela pessoa que ele feriu, o efeito, eu penso que foi zero. Ele tirou, mas Jesus foi lá e consertou. Para a pessoa ficou tudo bem, mas para Pedro, o que resultou a ação dele? Resultou negativamente, né? Resultou, se para o outro foi zero, para Pedro foi -1, -2, -3, mas resultou de forma negativa. Efésios 4:26 diz que nós podemos nos irar, como a gente já falou hoje aqui de manhã, mas nós não podemos pecar.
Jesus, como Filho de Deus, ele se irou, mas ele não pecou. E nós também devemos agir assim. Em João 14, 26, ele diz que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Jesus diz que o Espírito Santo, ele está para nos aconselhar, para nos orientar, para a gente não pecar, para a gente não errar. Porque quando nós resolvemos as coisas do nosso jeito, o resultado é pecado. A gente machuca o outro, a gente se machuca, né? A gente faz tudo errado. O Espírito Santo de Deus é o maior recurso que nós precisamos e que nós temos na nossa vida. De todos os recursos dessa terra, nenhum se compara ao Espírito Santo de Deus. Nenhum valor, né? Nada, nenhum dinheiro, nenhum bem, nada se compara a esse recurso que nós temos e que nós precisamos para viver bem nessa terra, para viver bem, né, com os nossos parentes, para viver bem com os nossos irmãos. Ele é o nosso maior recurso. E com relação ao domínio próprio, é Ele que nos equilibra diante de uma provocação, diante de uma tentação, que não nos deixa passar do ponto, mas também não nos deixa ser omissos, né? Fingir que não tomar nenhuma atitude. O problema é que quando nós somos provocados, a gente tende a resolver de acordo com aquilo que foi estimulado dentro de nós, né? Vem uma provocação, aí gera algo dentro de mim. E eu quero resolver de acordo com aquilo que foi gerado, né? Se foi uma raiva, é com raiva que eu quero resolver aquele problema lá. Se foi com medo, eu já me fecho, já não faço nada, já fico com medo, eu não tomo nenhuma reação, porque eu estou, né, vivendo aquele medo. E se foi uma vontade, né, desenfreada de comer, eu como mesmo, de comprar, eu compro mesmo e depois a gente vê o que acontece. E na maioria das vezes, dá ruim, né? Na maioria das vezes a gente arruma mais problema, né? Comeu demais, tem que ir lá depois. Comprou demais, depois tem que também dar conta. Ficou com medo, não fez, mas precisava ser feito. Então, na maioria das vezes, a gente arruma outros problemas. Porque ou a gente erra para mais ou erra para menos. É certo que enquanto seres humanos, né, nós nunca vamos estar livre do erro. A gente não vai ser perfeito. Em Provérbios 24:16, diz que o justo, ele pode cair, mas ele se levanta, né? Eu até procurei esse texto, não é bíblico, mas a gente sempre diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, né? Essa frase está baseada aqui em Provérbios 24:16, que diz que o justo, ele pode cair, mas ele se levanta. Então nós podemos cair, mas devemos sempre buscar ser cada dia melhor, né? Não vamos nos conformar em ficar errando, em ficar pecando. Temos que conseguir, né, buscar cada dia ser melhor. Nós temos que tentar, né? Não podemos nos conformar em não conseguir ser parecidos com o nosso Pai. Eu errei nisso aqui hoje, mas eu me proponho a não errar mais. Eu vou me policiar para eu não cair de novo nesse mesmo erro, né? Na próxima, eu vou fazer igual ao Senhor. Na próxima, eu vou ser semelhante a Deus nessa atitude. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é a luz que a gente tem que deixar brilhar todos os dias, por onde quer que a gente vá, que nem as crianças cantaram aqui recentemente, né, no Congresso de Missões. O que brilha em mim é a luz do Espírito Santo de Deus, e aonde eu for, eu tenho que fazer essa luz brilhar, né? Nos filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós não somos reféns dos desejos da nossa carne, das nossas emoções equivocadas. Eu não sou refém disso, né? Temos o Espírito Santo para nos dominar, para nos equilibrar, e ele nos capacita a fazer o que é certo, para que quando a gente faz o que é certo, a gente reafirma, né, todos os dias, em todos os lugares, dentro da minha casa, na igreja, na rua, onde eu for, eu reafirmo que eu sou filha do Senhor, né? Em todas as situações, quando eu faço aquilo que é certo, eu mostro para o mundo quem é o nosso Pai, quem é que eu sirvo, né? Quem verdadeiramente está dentro de mim. Então, irmãos, que a gente venha mesmo fazer uso desse nosso maior recurso, que é o Espírito Santo de Deus, que nós temos dentro de nós, que o Senhor já colocou dentro de nós, para que a gente não
erre tanto, né? Errar nós vamos, mas para que a gente erre cada vez menos, né? Consultar, né? Ir até Ele, perguntar: Senhor, eu dou para o Senhor a escolha, o direito de escolher o que eu vou fazer nessa situação, né? E assim nós vamos errar menos e vamos ter cada vez mais certeza, né? Que nós somos os filhos de Deus e o Senhor vai nos reconhecer, vai afirmar, vai testificar que realmente Ele é o nosso Pai. E é certa a nossa parte, né? Como co-herdeiros de Cristo na eternidade. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar e que a gente, né, possa se colocar no lugar certo, porque Deus, Ele pode me abençoar, Ele pode me orientar. Eu é que preciso querer ouvir a sua voz, eu é que preciso querer fazer a sua vontade, né? Muitas vezes a gente fala que Deus possa, Ele pode todas as coisas, né? Nós é que temos que fazer a nossa parte para que dê certo, né? Em todas as situações que se apresentam na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque ela transforma nosso entendimento, Senhor. Ela nos coloca no lugar certo, ela nos tira do engano, Senhor, do equívoco. Oh Deus, toda a honra, toda a glória seja dada, Senhor, ao Senhor, por esta palavra que é viva, que é verdadeira, Pai, que se aplica em todas as situações das nossas vidas, Senhor. Deus, que nós não venhamos abrir mão, Pai, desse recurso tão abençoado, Senhor, tão poderoso que o Senhor nos deu, Deus amado. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sacrificar, Pai, a nossa carne, a crucificá-la, Deus, a não dar vazão, Deus amado, aos nossos desejos, ó Pai, que com certeza vão nos trazer mais problemas, mais complicações, ó Deus amado. Ó Senhor, tenha de misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os teus filhos. Deus querido, nos ajuda a lutar contra o inimigo das nossas almas, Pai. No nome de Jesus, vai à nossa frente e nós declaramos a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre os nossos amigos, vizinhos, por onde nós passarmos, Pai. Ajuda-nos a fazer a luz do teu Espírito Santo brilhar para a honra e glória do teu nome. E tudo, Senhor, nós te agradecemos, tudo nós te bendizemos, ó Pai, porque sabemos que vem das tuas mãos a nossa capacitação, vem das tuas mãos as nossas bênçãos, Pai, a tua proteção, tudo que temos e somos e podemos fazer, sabemos que vem de ti, Pai. Seja dado a ti toda a honra e toda a glória para sempre. Amém, glória a Deus. Aleluias.